Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de escola dominical, a mais uma live nesse dia tão precioso, o dia do Senhor. Que você possa compartilhar essa live nas suas redes sociais, aí no seu grupo do WhatsApp, né? Como a gente sempre enfatiza aqui e estimula vocês a fazerem isso, porque a mensagem que nós temos colocado nas nossas mídias sociais, tanto no nosso canal no YouTube, quanto também no Facebook, tem alcançado milhares de pessoas, e isso é porque vocês têm compartilhado, é porque vocês têm feito a tarefinha de casa aí, de colocar todas as nossas lives, todos os nossos sermões, todas as nossas reflexões, nossos estudos bíblicos, compartilhado aí nas redes sociais de vocês, tá bom? Então, que você possa fazer isso nesse momento, curtir aí a nossa aula, a nossa live e compartilhar nesse momento nas suas redes sociais. Esse dia é um dia que nós sempre nos atentamos e sempre nos voltamos para o estudo da Palavra de Deus. Não é diferente hoje. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada sobre o sofrimento dos justos, e hoje será a segunda parte desse estudo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com você um versículo da Palavra de Deus, que está lá no Salmo 119, versículo 105, e diz assim o Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O salmista está querendo frisar a importância de usarmos a palavra de Deus na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela sempre será aquilo que vai guiar os nossos passos, aquilo que vai nortear as nossas atitudes e a nossa vida. A palavra de Deus é tão essencial para a nossa vida, porque sem ela, nós jamais teríamos como agradar a Deus, como viver uma vida semelhante à vida de Jesus. Seria impossível as pessoas no mundo perceberem o brilho de Jesus em nós, senão na palavra de Deus. É através dela que nós aprendemos, é através dela que nós nos edificamos, através dela que nós nos santificamos, através dela que nós vamos cada vez mais crescendo como comunidade, como cristão. Está aí a grande importância de compartilharmos essa preciosidade que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesse momento, pedir a bênção de Deus sobre essa aula, que você possa também se concentrar com a sua família aí na sua casa, para ser abençoado com essa aula. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Pai, agradeço ao Senhor por mais essa manhã e a oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa usar o nosso canal, a nossa mídia social para alcançar os perdidos e abençoar os nossos irmãos que estão assistindo esse vídeo para aprender mais da porção da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a cada um deles. Que o Senhor edifique as famílias. Fortaleça as famílias nesses momentos difíceis que nós estamos enfrentando. Mas que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, Pai. Esse é o nosso desejo, a nossa oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Agora fique com o pastor Newton e ele vai compartilhar com vocês o estudo dessa manhã. Um forte abraço a todos vocês. Pastor Newton, é com você aí. Grande abraço. Bom dia, meus irmãos queridos, amados. Mais uma vez nós estamos fazendo um estudo da escola dominical. Meu abraço a todos os irmãos, as famílias, aqueles que estão conectados conosco. Meu abraço ao pastor Rickson, lá em São Paulo, que está monitorando a nossa live de hoje. Esse estudo bíblico que nós vamos continuar, nós iniciamos na semana passada, o sofrimento dos justos, e vamos dar continuidade. Nós estamos baseando esse estudo
em todos os textos da palavra de Deus, principalmente no livro de Jó, capítulo 2, no verso 7 e o verso 8. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Nós dissemos que a fidelidade a Deus não garante que o crente não vá passar por aflições, por dores, por sofrimentos nessa vida. Vimos vários textos que confirmam isto. Então, essa teologia de hoje, que o crente não pode passar por sofrimentos, por dores, por angústias, ela não tem base bíblica. A palavra de Deus nos diz que no mundo nós vamos passar por aflições. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós tratamos em 3 aspectos. O crente experimenta o sofrimento como uma decorrência da sua queda de Adão e Eva. Nós vimos que certos crentes sofrem pelas mesmas razões que os descrentes, em consequência dos seus próprios atos, seus próprios erros, das suas escolhas que não foram boas, que não foram orientadas pela palavra de Deus, que não foram respaldados pela palavra de Deus. E nós temos o crente também sofre, pelo menos no seu espírito, por habitar no mundo pecaminoso, corrompido. Isto é, eu estou convivendo diante de várias atitudes pecaminosas, em casa, no mundo, enfim, em todos os segmentos da vida, nós vivemos aí enfrentando o diabo, Satanás, esse mundo que vai cada vez mais pervertendo-se. Por exemplo, a Natura usando uma mulher, que agora virou homem, a Thames, e essas corrupções que a palavra de Deus nos diz que, em Romanos, capítulo 1, que o homem mudou a glória de Deus. E homens se cometendo todo tipo de pecado, do homossexualismo, do lesbianismo, está lá em Romanos, capítulo 1. É só você ler. E isso nos leva a viver nesse mundo pecaminoso, esse mundo contaminado, esse mundo que o livro de Gênesis nos fala a respeito da cidade de Sodoma, de Gomorra. Por isso que nós sofremos vivendo nessa pecaminosidade. Mas seguindo aqui o nosso estudo, apenas para dar uma recordação do que nós já vimos, agora, em quarto lugar, os crentes enfrentam os ataques do diabo. As Escrituras nos diz claramente que Satanás, como Deus deste mundo, como Deus desse século, controla esse presente mal que está aí agindo esse mundo pecaminoso. Se abrirmos o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 4, ele nos diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isto é, o diabo, a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz do maligno. O Deus desse século é Satanás. E ele cega o entendimento das pessoas para que eles não ouçam o evangelho de Jesus Cristo. Nas Sagradas Escrituras nos diz em 1 João,
capítulo 5, o verso 19, que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Se nós olharmos o texto de Gálatas, capítulo 1, o verso 4, nos diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, nós estamos vivendo nesse mundo que é controlado pelo maligno, pelo diabo, esse mundo enquanto esquema, esse mundo enquanto governo. Nós temos, por exemplo, um livro muito antigo já, do Tillich, que fala Cidade de Deus e Cidade de Satanás. Ele fala que o esquema deste mundo, os governos desse mundo, são dominados pelo diabo. Satanás que governa o sistema político, por exemplo. Se hoje nós olharmos para a China, a perseguição que está lá contra os cristãos, eles estão sofrendo por isso. Se olharmos para a Coreia do Norte, os cristãos estão sofrendo por perseguições. Então, nós temos vários lugares desse mundo que o diabo está, com toda a sua ferocidade, perseguindo os cristãos. Então, os crentes sofrem os ataques de Satanás. No livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 14, o escritor nos diz assim, 2,14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente participou para que na sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Jesus veio para destruir esse poder de Satanás. Ele está operando de uma forma tão grandiosa, tão astuta, que ele vai minando os cristãos e que nós temos que ficar atentos a isso, alertos a isso. Então, ele recebe permissão para afligir os cristãos de várias maneiras. Por isso que o apóstolo Pedro nos diz lá na sua epístola, no capítulo 5, no verso 8 e 9, ele nos diz assim, lançando sobre 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele nos diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Versículo 9, ele diz, resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha o que Pedro está dizendo. É o início do evangelho da igreja, poucos anos depois. Pedro está dizendo que esse sofrimento não era somente localizado ali em Jerusalém, nas perseguições de Roma, mas em todos os lugares do mundo que os cristãos foram espalhados, havia perseguições de Satanás. Outro exemplo que vai em Jó, capítulo 1 a 2, capítulo 1 e capítulo 2, que nos fala a respeito do sofrimento de Jó, que ele vai, o Satanás rodeando a terra, se apresenta na presença de Deus, e Deus, falando com Satanás, diz, de onde vem Satanás? De rodear a terra. Então Deus lhe pergunta, observasse meu justo Jó? E Satanás então está dizendo, ele é justo porque ele tem tudo.
Ele é rico, ele tem fazendas, ele tem gados, ele tem uma família, ele tem tudo. Percebe que quem diz que Jó é justo não é o próprio Jó, mas é Deus quem olha para Jó e diz: não, ele é justo, porque Deus o conhecia, Deus sabia do seu coração, ele é justo e ele permanece justo, ele é reto, ele é íntegro. E aí então Satanás diz: se ele tocar na vida dele, você vai ver que ele vai negar. E Deus então permite, porque Deus sabia da fidelidade de Jó. E aí, nesse sofrimento todo que Jó passa, ele nunca negou a Cristo, a Deus. E aí você tem no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 11, nos diz assim: e veio ali, capítulo 13, versículo 11, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia ali 18 anos, ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E aí no versículo 16, por motivo não devia livrar deste cativeiro um dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Quando Jesus fala sobre filha de Abraão, ele fala dos escolhidos, aqueles que vêm da descendência de Abraão. Quando vem uma mulher de Sidom, ele diz que pede para que Jesus curasse, e ele disse que não era digno de receber do pão da mesa dos israelitas, dos judeus. E ela disse: Senhor, das migalhas os cães também se alimentam. E ele diz então que tamanha era a fé daquela mulher, que também era filha de Abraão. A descendência de Abraão somos todos nós agora. O apóstolo Pedro trata isso na sua epístola, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois agora raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora vocês são o Israel de Deus, daquele que vos chamou das virtudes das trevas, para proclamardes o evangelho do nosso Senhor. Nós somos agora a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios, sua carta aos Coríntios, ele nos diz lá no capítulo 12, no verso 7, ele nos fala assim: e para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espírito na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Paulo está falando aqui de um espinho que ele tinha na carne. E esse espinho era para que ele não crescesse, não ficasse soberbo, para que ele se humilhasse. Esse era o mensageiro de Satanás na vida de Paulo. Em Efésios capítulo 6, lá do verso 10 até o verso 18, nós não vamos ler, por ser um texto muito intenso, muito extenso, o apóstolo Paulo nos diz que quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestes. Então Paulo está dizendo que nas regiões celestes, onde está essa região celeste? E aí os teólogos discutem: será lá nos céus? Seria essas regiões celestes na nossa mente? Seria essas regiões celestes na igreja?
Nós não sabemos, mas sabemos que nestas regiões celestes se trava uma batalha espiritual. E nessas regiões celestes pode ser a nossa interioridade, que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 7, que os membros estão se guerreando, a carne e o espírito. E o espírito, às vezes, sendo oprimido pela carne, os desejos da carne. Por isso que ele nos diz, fazer então, pois, morrer essa vossa natureza terrena. O apóstolo Paulo nos diz, também em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 3 a 6, ele nos diz, porque embora eu andando na carne, militando segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O que quer dizer isto? Eu não luto com pessoas, eu não guerreio com pessoas, eu não travo uma batalha carnal. A minha batalha é espiritual. De repente você está em casa, em comunhão com Deus, orando, vem lá o seu esposo ou vem lá a sua esposa, colocando alguma coisa que desagrada o seu coração. Você fala, puxa vida, eu estava lendo a palavra de Deus, eu estava orando, e vem agora essa situação aqui de conflito dentro da minha casa, ou conflito com os filhos com os pais, enfim. Você está orando e de repente vem alguém e fala, mas esse é filho de Deus, por que está fazendo isso comigo? Paulo está dizendo que nossa guerra não é contra a carne, não é contra as pessoas, mas sim contra principados, contra as potestades. Então nós vamos destruir esses sofismas, que ele diz aqui, a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, mas nós vamos levar o nosso pensamento cativo ao Senhor. E nós vamos punir, prontos para punir toda a desobediência. Isto é, quando as pessoas estão quebrando os princípios da palavra de Deus, nós vamos punir essas pessoas que se levantam contra Deus. Então, as Escrituras mostram claramente que Satanás é o Deus desse século, é o Deus desse mundo, é o diabo. E muitas vezes nós perdemos a nossa paciência, nós ficamos irritados, nós ficamos, perdemos a alegria, perdemos a comunhão, porque nós entramos na estratégia de Satanás. Nós lutamos no mundo terreno, mas nós temos que sair desse mundo terreno. Nós temos que ir para o mundo espiritual. Há uma ilustração muito boa que diz que a cobra, o gavião, quando vem pegá-la, ele não desce para guerrear com a cobra. Ele não faz isso, porque no terreno ele perde. Então ele agarra a cobra e sobe para as alturas. Quando ele tira a cobra do terreno, da terra, ela perde todo o seu referencial. Então ele leva para as alturas e de lá ele solta a cobra. E ela cai. E ela já cai quase morta. E ele desce, então, para acabar de uma vez com a serpente. Então, a nossa guerra também não é uma guerra terrena. Se você ficar no terreno,
você perde. Você perde. Se você usar as armas terrenais, você perde. Mas quando você usa as armas celestiais, que Paulo diz em Efésios capítulo 6, lá do verso Efésios 6, todo o texto lá que nos fala, versículo 10 até o seu final, que nós vamos usar as armas de Deus, nós vamos usar a oração, nós vamos usar a fé, nós vamos usar a palavra, nós vamos usar a espada, o espírito, enfim, capítulo 6, de 10 a 18, nós vamos lutar com as nossas armas espirituais, o mundo espiritual. Então, muitos cristãos estão, às vezes, derrotados porque não sabem usar as suas armas espirituais, o mundo espiritual, conhecer esse mundo espiritual. A nossa batalha se trava lá, né? Por isso que há um cântico muito interessante, é um cântico da Igreja Pentecostal que diz que os guerreiros se preparam para a batalha. E eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Então, você vai travar a sua guerra espiritual no mundo espiritual. No mundo espiritual. Por que algumas coisas não estão dando certo nos seus relacionamentos? Satanás está entrando. Está, claro que está. Satanás está mesmo. Esse é o trabalho dele. Então, não fique batalhando com as suas armas terrenas. Batalhe com as suas armas espirituais. Então, os crentes enfrentam esses ataques de Satanás, isso traz sofrimento. As Escrituras mostram isso claramente, que Satanás, como Deus desse século, está dominando. Em segundo lugar, é que Satanás e seus seguidores, eles têm prazer em perseguir os cristãos. Satanás, ele trabalha dioturnamente para destruir o cristão. Os que amam o Senhor, os seus princípios de verdade, são perseguidos por causa da sua fé. O apóstolo Paulo nos diz assim: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, evidentemente que esse sofrimento é por causa da justiça, que pode ser uma indicação da nossa fidelidade a Deus. Eu estou sendo perseguido porque eu sou cristão. A palavra de Deus diz: exultem, glorifiquem a Deus por isso. Jesus diz lá em Mateus, capítulo 5, no verso 10 e 11, ele nos fala assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disser todo mal contra vós. Todo mal contra vós. Então, se estamos passando perseguições lá no nosso trabalho, por causa de porque somos cristãos, somos perseguidos porque não aceitamos falcatruas, não aceitamos negociatas, não aceitamos viver uma vida cristã, não aceitamos viver uma vida cristã fajuta, então somos perseguidos por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um amigo que uma vez falou comigo: olha, a coisa mais difícil é ser um contador, porque quando eu vou fazer o imposto de renda, eu tenho que estar fazendo o que ele quer.
dando recibos falsos, essa coisa toda. E ele falou assim, eu não vou fazer isso. Se quer ficar comigo, nós vamos fazer o que é correto. E às vezes perdem. Até um contador falou assim para mim, teve um pastor que tirou de mim o imposto de renda porque eu não quis colocar certas coisas que não estavam corretas. É isso. Perseguições por causa da nossa fidelidade a Cristo. Amém. Glória a Deus. Por quê? Então eu vou perder meu trabalho, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Não, não é perda, é ganho. E se somos fiéis, Deus vai honrar a nossa fidelidade a Ele. Por isso que Jesus diz, olha, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vocês forem injuriados e vos perseguirem e mentindo disser todo mal contra vós. Contra vós. Então, precisamos ter muito cuidado, às vezes, de quando se levantam para falar mal de um filho de Deus. Precisamos saber, de fato, se é verdade. Porque a palavra de Deus diz que eles vão levantar mentindo. A mentira. E o cristão vive na luz, o cristão vive na verdade. Conhecereis essa verdade, a verdade vos libertará. Em 1 Coríntios, capítulo 15, nos diz um texto da palavra de Deus, lá no verso 58, no último versículo de 1 Coríntios, ele nos diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se você relacionar isso com o trabalho que você faz, eu estou trabalhando, sei lá, numa fábrica, numa farmácia, e, enfim, eu estou trabalhando e eu quero ser um cristão verdadeiro. Como a palavra de Deus nos diz, em Efésios, o apóstolo Paulo trata este assunto, dizendo que aquele que é senhor, aquele que é o empregador, não maltrate os seus empregados. E nem o empregado faça corpo mole ou, enfim, ele trabalhe como se estivesse trabalhando para o Senhor. Para o Senhor. O Salmo de número 100 nos vai mostrar que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Todas as minhas atitudes, eu devo estar fazendo para o Senhor, não para agradar aos homens. Eu não sou pastor porque quero agradar os homens. Eu não sou pastor porque eu quero agradar a minha igreja. Eu sou pastor porque Deus me chamou com santa vocação para agradar a Ele. Eu quero agradá-lo, não mais. Então, o que eu tenho que falar, ou o que eu tenho que fazer, é segundo a vontade do Senhor. Se eu for fazer diferente, eu vou quebrar a cara. Eu não vou conseguir agradar as pessoas. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Mas quando você está pautado na palavra de Deus, quando você está seguro nas escrituras sagradas, então você está fazendo para Deus. O apóstolo Pedro nos diz aí, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 21, ele nos diz assim, porquanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca.
Então, Jesus foi injustiçado, foi perseguido, foi condenado à morte, uma morte cruel, pelos religiosos que o denunciaram e condenaram. Pilatos, como o dono do império naquele momento, do governo, da autoridade, e o executou. E Jesus morreu sem ter cometido pecados. Isso toda na esfera da religião, da religiosidade. Mas ele veio para nos salvar da condenação eterna. Então ele foi injuriado, ele sofreu, ele morreu. Por isso que Pedro diz, nós fomos chamados também, pois também que Cristo sofreu em nosso lugar e nos deixou exemplo para que seguíssemos os seus passos. Então, Jesus disse, sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. E Jesus disse, olha, nesse mundo você vai ter tribulações. E os meus seguidores, meus discípulos, vão passar por essas aflições. Tente bom ânimo. Eu venci o mundo. E quais são essas aflições? O próprio Jesus disse, se queres vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, toma a sua cruz, vem e segue-me. Jesus diz, aquele que não deixar pai, mãe, filhos, esposa, por minha causa, não é digno de mim. Então, esse evangelho que está dizendo, evangelho sem sofrimento, evangelho sem dor, não existe isso. Não tem base bíblica. Então, Satanás ele tem prazer de ver os filhos de Deus sofrendo. E nós vamos nos tornar vencedores se nós, de fato, assumirmos um compromisso de fidelidade a Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que também os justos sofrem, o sofrimento dos justos, de um ponto de vista essencialmente bíblico, o crente sofre porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Sabia disso? O que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, ele nos diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Quem conheceu? Quem? O apóstolo Paulo nos responde, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3, buscai as coisas lá do alto, buscai as coisas lá de cima, pensai nas coisas lá do alto, nós temos a mente de Cristo, nós temos que pensar nas coisas lá do alto. O apóstolo Paulo nos diz assim que vamos buscar o pensamento de Cristo, porque Cristo vai ser o árbitro em nossos corações. Ser cristão significa estar em Cristo, estar em união com Ele e compartilhar, então, dos seus sofrimentos. Pedro nos mostra lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 21, ele nos diz assim, porquanto para isso mesmo fomos chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Nós temos um texto de Lucas que nos fala que Cristo chorou pela impiedade, em Lucas 19, no versículo 41. Cristo chorou pela impiedade
da cidade de Jerusalém. Quando ele estava chegando em Jerusalém, 41 diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Chorou. Interessante que são poucos textos que mostram da ressurreição de Lázaro, e fala que Cristo chorou, e agora com a impiedade da cidade de Jerusalém. Cidade que estava vivendo, era o centro da religiosidade, era o centro da adoração, era o centro que as pessoas vinham para purificar dos seus pecados. No entanto, era uma cidade pecaminosa. E você tem muitos ais, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, ai de ti, se fosse operado os milagres que vos... Porque essa cidade era uma cidade também de incrédulo. Então nós devemos também chorar pela pecaminosidade, pela condição perdida da raça humana. Paulo incluía os seus sofrimentos por amor a Cristo. E às vezes nós estamos vendo isso sendo vivenciado em nossas casas, em nosso lar. Quantos filhos estão se desviando, indo para o caminho do mal, caminho da perversidade, caminho da destruição, e nós ficamos ainda tranquilos contra isso, né? No entanto, a palavra de Deus diz que nós temos que derramar a nossa alma diante do Senhor, clamar ao Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo nos diz assim, 2 Coríntios 11, 23, são ministros de Cristo? Fala como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos e muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem no mar. Ele diz aí, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos de entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Olha, em perigos entre falsos irmãos. Paulo está dizendo isso já num contexto lá do Novo Testamento. Em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, quem também eu não enfraqueço? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. A minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. E em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade do Damasceno para me prender. Então, angústias que vão se apoderando, o sofrimento por causa do reino de Deus e da sua justiça. Por exemplo, hoje a igreja brasileira deveria sofrer pelos irmãos que estão lá na China, na Coreia, os irmãos que estão sendo trucidados, perseguidos, mortos por causa do evangelho que está sendo oprimido. Então, essas são angústias aqui da terra.
Sofremos porque nós temos essa mente de Cristo. Mas, semelhantemente também a nossa angústia mental por causa daqueles que amamos em Cristo, a nossa deve ser também a nossa parte natural da nossa vida com Cristo. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, no verso 15, ele nos diz assim: alegrei-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Eu tenho uma notícia de um irmão querido da igreja que faleceu e que a família agora está enlutada. Tá normal, né? O coronavírus está matando as pessoas. Não. A palavra de Deus diz que eu tenho que ter o mesmo sentimento que aquela família. É uma empatia, é uma dor. Eu choro com eles. Aquele que está enfermo, aquele que está passando por um processo de cura, de restauração, eu sofro com eles. Mas ele recebeu agora a vitória, eu me alegro com eles. Que em Cristo agora nós somos mais que vencedores. Então eu não quero só o meu bem-estar, eu quero vivenciar o bem-estar daquele que está próximo de mim. É isso que compartilhar dos sofrimentos de Cristo é uma forma de nós glorificarmos a Cristo. Paulo trata isso aí em Romanos, capítulo 8, no verso 17. Ele nos diz assim, verso 17: ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, olha o condicional, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Somos herdeiros, somos parte da promessa. Então, o sofrimento da igreja, o sofrimento daqueles irmãos amados que estão padecendo, é o nosso sofrimento. É o nosso também. Eu tenho que ver na minha espiritualidade, na minha interioridade, se de fato eu estou tendo esse mesmo sentimento. E o apóstolo Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo sofria pelos ímpios, pelos pecadores, por aqueles que estavam até afrontando o evangelho que ele estava pregando, e na cruz mesmo ele sofre dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É o sofrimento, a angústia, vai entrando no coração dos justos, e ele sofre com isso. Você está sofrendo por alguma situação que, por causa de Cristo? Glória a Deus. Mas que não seja um sofrimento por causa de coisas erradas. Há dias atrás, mostrando aí nos jornais, um pastor que tinha sido preso porque havia estuprado uma menina. Pastor foi preso. Vai pagar. Porque esse sofrimento não é sofrimento de Cristo. É sofrimento da terra, é sofrimento de Satanás, o diabo. Vai ser missionário lá na cadeia. Agora, se ele tivesse sido preso porque estava pregando o evangelho e não podia pregar o evangelho, não é sofrimento. É
exaltação, é bem-aventurado, bem-aventurado. Aí Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, no capítulo 1, 2 Coríntios 2, 1, ele nos diz aí no verso 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então nós temos sofrimentos que são sofrimentos porque nós temos a mente de Cristo, nós temos a vivência de Cristo, a presença de Cristo, o amor de Cristo. E nisso nós temos que exultar, nós temos que alegrar, porque o nosso sofrimento é por amor ao nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso amado, o nosso eterno Pai. Então, o sofrimento do justo se dá nesta esfera. Quando você estiver numa batalha espiritual, não trave a sua batalha no terreno, nas armas terrenais. Trave a sua batalha nas armas celestiais. Faça como a águia, leva a serpente para cima. E lá você vai ganhar a batalha. Você vai ser vencedor. Você está sendo perseguido no seu trabalho, na sua família, porque você decidiu por Jesus e agora estão todos contra você. Exulte, se alegre. O Senhor Jesus está olhando para você, está abençoando a sua vida. Eu vou parar por aqui e nós vamos continuar na próxima semana, próximo domingo, e encerrar esse estudo bíblico. E nós vamos tratar do sofrimento dos justos. Então, hoje nós tratamos os crentes sofrem porque eles enfrentam os ataques de Satanás. As Escrituras nos mostram isso, nós temos base bíblica para isso. Porque Satanás tem prazer de perseguir os cristãos e ele quer destruir os cristãos. E nós sofremos porque temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo Jesus. Quando nós estamos conscientes disso, quando nós estamos olhando para as Escrituras, é mais fácil lidar. É mais fácil lidar. Essa ideia de que, eu estou sofrendo, será que Deus está olhando para mim? Será que Deus está na minha vida? Será que esses pensamentos são pensamentos mundanos, terrenais, pensamentos do diabo, o nosso acusador? Tire isso fora. Tire isso fora. Mas se vier sofrimentos, perseguições, tome isso como uma bênção na sua vida. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 5 que essas tribulações vão produzir em nós eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz que não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, porque as que se vê são terrenas e as que não se vê são eternas, espirituais. Que Deus lhe abençoe neste dia, neste domingo. Você tem um coração aquietado na presença do Senhor, sabendo que os sofrimentos são formas e meios de Deus nos aperfeiçoar para andarmos na tua presença. Eu quero orar com você nesta manhã. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra
E oramos e pedimos por esses irmãos amados, que o Senhor os guarde em tua presença, que o Senhor os anime, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão chorando, que as lágrimas durem uma noite, mas que o sorriso venha no amanhecer, conforme promessa da tua palavra. Nós queremos confessar as promessas do Senhor, que todos os dias o Senhor está conosco e que as nossas tribulações são momentâneas para o nosso crescimento e que o Senhor nos assista em nossos sofrimentos, em nossas angústias, em nossas dores, mas que o Senhor não nos deixe abatidos, derrotados, e possamos levantar triunfante na tua presença, sabendo que em Cristo nós somos mais que vencedores. Traga a tua bênção, Pai, a todos esses meus irmãos amados, queridos, e que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É a nossa oração, Pai, é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a você que esteve conosco até agora, que Deus lhe abençoe ricamente nesse dia. E eu faço um convite para você estar conosco hoje no nosso culto às 19 horas. E a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, que guarde a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. Hoje, que seja um dia de alegria, de alegrias e de vitórias, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe.